Esse ano, nós estamos iniciando a semana acadêmica num formato diferente. A nossa semana acadêmica, ela vai ocorrer virtualmente em 2020 e nós decidimos fazer ela em formato de lives. Então, a partir de hoje até o final de dezembro, a gente vai se encontrar através desse canal, através do Facebook, do CESURG, trazendo informações, trazendo novidades para os nossos alunos, para os alunos de outras instituições e também para todo o público externo, para produtores rurais. Vamos trazer muita informação e de forma gratuita também a vários técnicos, a vários engenheiros agrônomos que seguem e que compartilham o CESURG. E hoje, na nossa primeira noite de palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre zonas de manejo na agricultura. O que é que são zonas de manejo? E para falar, para trazer para nós um pouquinho de toda a experiência e para trazer para nós a explicação e como que funciona, a gente tem o professor André Luiz Vian. Ele é doutor em fitotecnia, tem muita experiência nessa área e ele vai conversar conosco um pouco. Então, enquanto ele vai fazer toda a apresentação dele, e no final a gente vai abrir para perguntas e para dúvidas. Correto? Professor André, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade. É uma honra ter você participando dessa semana acadêmica conosco. Ok, Thaís, muito obrigado. Eu que agradeço a disponibilidade e o interesse em convidar para nós poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e também conversar e aprender com vocês nessa noite de hoje, nessa nossa conversa. Bom, como a Thaís já me apresentou, eu me chamo André Luiz Vian, sou professor aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me criei, tenho as minhas origens aí próximo a Sarandi, que é um dos locais da CESURG, que a CESURG atua, no nosso estado, eu sou de Frederico Westphalen, então tenho, desde uns 10 anos aí já de conhecimento na área de agricultura de precisão, trabalhando um pouco do todo da agricultura de precisão, mais voltado a sensores, sensoriamento remoto. Então, aqui eu sou professor do Departamento de Planos de Lavoura, já dando sequência, como a Thaís falou inicialmente, eu vou fazer uma breve apresentação, que não vai ser tão breve assim, tentar passar o geral, de todo esse conhecimento, uma partezinha muito pequena, dentro da agricultura de precisão, que são zonas de manejo. Então, nós vamos começar a discutir também e entender, da onde que vem os dados, como processar esses dados para criar essas zonas e quais são as aplicações, que eu gosto muito de usar. Bom, a gente sabe de onde vem, como é que faz, mas para que serve. Então, tentar ter esse fechamento. Então, aqui já tem uma breve já, vou colocar um um pointer aqui, um laser para tentar ficar mais didático. Então, eu sou professor aqui da faculdade de agronomia, e eu sou um dos integrantes, coordenadores, junto com outro professor, o professor Christian, do grupo de estudos em agricultura digital. Nós trabalhamos, então, nessa temática. Bom, só para mais uma breve apresentação, uma localização do nosso local, nós estamos situados, então, em Porto Alegre, esse é o nosso prédio histórico, dentro da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, todos estão e sintam-se convidados a nos visitar, prestigiar também a nossa universidade, que é de todos. Então, localizado em Porto Alegre, apenas uma breve ilustração de onde nós somos. Bom, um breve planejamento do que eu pretendo conversar com vocês hoje à noite, Primeiro, nós vamos fazer uma breve discussão do que é agricultura de precisão, como que ela atua, dentro da grande temática que é a agricultura de precisão. Nós vamos pegar uma fatia, que são as zonas de manejo na AP.
né? E o que são essas zonas, né? Tentar definir isso com vocês também hoje à noite. Posteriormente, nós vamos usar, e aí, claro, as zonas de manejo, elas só são úteis ou possíveis de serem utilizadas ou criadas, construídas, a partir de uma série de dados, né? Nós vamos ver aí uma série de dados que podem ser úteis na construção dessas unidades de manejo, zonas de manejo. Depois nós vamos verificar algumas formas de definição, que seriam mais voltados à forma de construção em si, né? E depois as aplicações delas na agricultura e algumas considerações finais. Bom, o termo, quando a Thaís me convidou para fazer, né, essa conversa com vocês hoje à noite, ela sugeriu o termo, né, zonas de manejo, que é, assim, o grande carimbo, vamos dizer, da P, né? Todo mundo conhece, fala em zona de manejo, todo mundo já sabe o que é do que está falando, né? Eu, particularmente, né, eu acho que o termo melhor empregado, que poderia ser melhor empregado, mas que eu gosto de utilizar, né, é unidade de manejo. Então, durante a apresentação, vocês vão ver a maioria dos slides, né, praticamente todos eles com escritos unidade de manejo, unidades de manejo. É a mesma coisa que zonas de manejo, tá? A mesma coisa, não muda nada. É apenas só preferência de nomenclatura. Bom, então antes, né, já iniciando nossa apresentação, essa nossa conversa, né, para caracterizar bem, vocês em casa devem estar pensando, bom, mas o que é, né, agricultura convencional, ou muitos talvez possam estar pensando, mas o que é agricultura de precisão, né? Talvez só para nivelar todos, né, nós temos essa agricultura convencional com agricultura de precisão, atualmente nós estamos falando de agricultura 4.0, agricultura 5.0, que é agricultura digital, né, algumas coisas a mais apenas do que já é utilizada na agricultura de precisão. Mas sim, a grande diferença, vamos dizer assim, é a possibilidade de nós conseguir entender o metro a metro, centímetro a centímetro da nossa lavoura, utilizando as ferramentas de agricultura de precisão. Que até então, a agricultura convencional, ela era utilizada, né, o talhão, a lavoura, a propriedade, né, que o produtor fazia esse planejamento, essa avaliação técnica, então, ou, né, quantificação de produtividade, né, ele vai pela média do talhão pela lavoura. A agricultura de precisão nos permite, né, identificar, né, quais são as áreas mais produtivas, quais são as áreas menos produtivas e de que forma, né, nós podemos intervir nessas áreas para tentar uniformizar, né? Porém, nós vamos verificar ao longo dessa apresentação que nem todas as áreas dentro de uma lavoura, dentro de um talhão ou dentro de uma propriedade, elas podem ser uniformizadas. E aí surge a grande possibilidade de trabalhar com unidade de manejo, tá certo? Então, dentro ainda do que diferenciando a agricultura de precisão, né, eu gostaria né, enfatizar mais um pouquinho, para quem já está acostumado, né, e familiarizado com o nome, talvez é um pouco cansativo, né, mas vale a pena essa reflexão, essa abordagem ainda, de certa forma, lá na raiz da agricultura de precisão, né? Nós estamos falando, né, agricultura convencional, tratando como um talhão ou um tratamento uniforme, como eu estou mostrando aqui, né, com esse quadrado vermelho, considerando um talhão. Quando nós usamos uma intervenção da agricultura de precisão, as suas ferramentas, nós começamos a entender esse mesmo talhão de maneiras diferentes. Aqui nós estamos verificando 3 fontes, né? Nós começamos a identificar várias unidades de manejo, ou diferenças de produtividade, diferenças de qualidade de produto, né? Nós estamos muito acostumados a apenas verificar produtividade ou quantidade e não qualidade, né? Quando nós estamos falando do Centro-Oeste, principalmente, nós podemos que verificar essa qualidade, por exemplo, em fibra de algodão, né? Em algumas regiões produtoras de semente também, alguns produtores de semente, essa possibilidade de identificar, né, diferentes regiões produtoras de semente.
Aqui nós também temos, né, e aprofundando ainda mais, que é o que nós utilizamos muitas vezes em fruticultura de precisão, por exemplo, ou zootecnia de precisão, está trabalhando com planta individual, animal individual, muitas vezes o animal recebendo uma dose de ração, uma dose, né, de vermífugo, a planta recebendo a dose de fertilizante, a dose de fungicida, de inseticida, né, ou de outros produtos, que podem, né, qualquer produto, de forma única, né, a dose específica para aquela planta, para a demanda daquela planta, esquecendo, né, ou não tratando mais a área como uma maneira ou um tratamento uniforme, padrão. Então, nós conseguimos modificar e melhorar, né, atender a demanda específica da planta. Então, nós saímos aqui da agricultura convencional e nós estamos nessa transição, trabalhando com um tratamento individualizado. Ainda nessa temática de agricultura convencional para agricultura de precisão, nós tínhamos esse, né, mapa aqui do professor Santi, que ele desenvolveu ainda num período de doutoramento, aonde nós tivemos aí, ele teve, né, coleta amostra, né, zigue-zague, amostra convencional de alguns parâmetros de solo, e amostragem em grid. Qual que é o grande impacto desses 6 mapas, né? Os 3 de cima são caracterizados como agricultura convencional, então o mapeamento tem uma média, né? Um mapeamento, uma média apenas do talhão da lavoura. Nos 3 mapas inferiores, né, esses 3 aqui, nós temos um entendimento, uma espacialização de toda a variabilidade, né, do fósforo, do potássio, do pH, e aí nós conseguimos começar a entender por que tem determinadas regiões que produzem mais e determinadas regiões, né, do talhão que produzem menos. Então, essa é a grande vantagem da utilização da agricultura de precisão, né? Mas, então, vamos definir o que é agricultura de precisão, né? Aqui uma definição, né, no Ministério da Agricultura, né, onde aborda isso, que a agricultura de precisão nada mais é do que um sistema de manejo baseado em informação, tecnologia, que visa identificar, analisar, manejar, né, a variabilidade espacial, né, que é o que nós acabamos de ver no mapa, e a variabilidade temporal de solo e de planta, né, ao longo das safras, em uma área, né, uma área determinada, para tentar otimizar, né, tentando otimizar o retorno econômico sustentável, né, protegendo o meio ambiente. Além disso, né, então aqui já de forma geral nos traz o primeiro ponto, que para entender, né, unidades de manejo, nós precisamos também entender o conceito de agricultura de precisão, porque nós estamos construindo em cima disso. Em consequência, né, nós temos ainda que a agricultura de precisão é uma estratégia de gestão que utiliza tecnologias de informação para trazer os dados de múltiplas fontes e apoiar as decisões relacionadas ao manejo da cultura, né, de adubação. Então, aqui nós já estamos trabalhando que a agricultura de precisão também ela se faz uso, ou se faz valer, de todas as ferramentas tecnológicas que, né, infelizmente, ou felizmente, no ano, pensando na parte tecnológica, felizmente, pensando na parte de saúde, né, mundial, infelizmente. 2020 nos fez crescer muito nesse sentido, né, nessa questão de avanço na agricultura. Né? E isso, então, a premissa básica da agricultura de precisão é entender essa variabilidade espacial dentro da lavoura e temporal ao longo dos anos. Né? E avançando dentro da agricultura de precisão, para nós poder entender de onde surgem as unidades de manejo, nós temos aqui, né, o ciclo da agricultura de precisão, ciclo da P. O que ele nos traz? Começa lá com a amostragem de solo, correção do solo com calcário, com macro e micronutrientes. Muitas vezes, nossos solos, Rio Grande do Sul, falando especificamente, dificilmente vão precisar uma dose de micronutriente, né? E sim só de macro. Posteriormente, iniciamos, então, o processo da semeadura, aqui em verde, né? Desenvolvimento da cultura, com aplicações, chegando no momento da colheita. Né? Chegando, então, aqui nós temos momento de solo, né, manejo de planta e colheita. E esse ciclo, né,
sempre retorna aqui no início, ou deveria retornar aqui no início com a amostragem do solo. Então, nós estamos ainda, ou nós estamos muito bem caracterizados, né, eu diria que, né, um conhecimento agronômico e técnico e científico no Brasil, muito bem consolidado nessa condição de amostragem e correção do solo. A agricultura de precisão começou aqui no Brasil. Então, os primeiros mapas de agricultura de precisão vieram daqui. E, além disso, né, todas essas ferramentas para construir uma unidade de manejo também foram baseadas ou alicerçadas nessas decisões de amostragem e correção, adubação. Agora que nós estamos começando a utilizar outros parâmetros de planta, de máquina, né, e depois, né, colheita foi um também grande salto na agricultura de precisão, que nós tínhamos correção do solo e depois a colheita. Então, nós tínhamos os dois gargalos, né, de início e final de ciclo, porém nós estávamos faltando informações durante o ciclo. E, porém, nós conseguimos avançar muito bem nesse sentido. E aí, claro, né, como eu falei, nós começamos com um mapeamento de solo, amostragem, tinha um mapa de aplicação, né, no final do ciclo nós tínhamos aqui um mapa de produtividade espacializado. Com isso, nós montávamos, né, todos prestadores de serviço, professores, técnicos, né, alunos em cursos, né, montávamos mapas de isolinhas, com toda essa variabilidade espacial, né, coisa mais linda. E aí nós criamos um problema. Porque nenhum mapa, muitas vezes, ele conversava com outro mapa. Ou, ao longo do ano, os mesmos mapas de produtividade de diferentes culturas não batiam informação, né? E aí nós tínhamos um mapa que tinha aplicação de fertilizante, que era quilo por hectare, nós tínhamos produtividade, que muitas vezes era quilo ou tonelada por hectare, nós tínhamos informação de solo, que é, né, miligrama por decímetro cúbico, nós tínhamos resistência à penetração do solo, então nós tínhamos uma salada de fruta de informação. E aí começou a se criar, nós criamos um problema, solucionamos, conseguimos entender como que acontecia a variabilidade espacial nas lavouras e como, né, tentar manejá-las. Porém, nós criamos um problema de como identificar e trabalhar com esse mapa muito variável, né? E aí surgiu, então, a ideia de se trabalhar com mapas de unidades de manejo, né? Para tentar reduzir essa variabilidade espacial e tratar a área com uma condição, né, melhor, mais semelhante, né? E por que era o grande problema, né? Aqui, o professor Centelhas, da Exalc, levantou alguns posicionamentos, alguns questionamentos do que causa, né, dos grandes causadores de variabilidade. Lembrando que nós temos na agricultura em torno de 53 fatores que promovem variabilidade. Vou passar de forma rápida, né? Nós temos, né, em relação às culturas, que pode variar de ano a ano, né, às vezes dentro do mesmo ano, de talhão para talhão, porque nós temos diferentes rotações de cultura, né, quem faz sucessão ainda tudo bem, né, muitos ainda não fazem rotação, cultura de inverno, né, ou deixam um pousio outonal, não cultivo nada no outono e inverno. Nós temos condições climáticas variáveis, nós temos diferentes cultivares, né, híbridos, ciclos, nós temos arranjo espacial e qualidade de sementes variadas, né, nós temos diferentes tipos de solo, muitos agricultores ainda fazem apenas o plantio direto, e não sistema plantio direto, né, vale muito ressaltar isso. Preparo do solo e correção do solo, nós temos diferentes níveis de adubação, muitos produtores realizam inoculação, outros não, né? Nós temos também diferentes teores de matéria orgânica do solo, e aqui eu chamo também, né, a característica de fertilidade natural do mesmo solo, né? Nós temos diferentes ataques e incidências de pragas e doenças, de plantas daninhas, né? E, por final, possibilidade ou não de irrigação, muito associado com as condições climáticas, né, do clima. Então, nós temos uma série de fatores, e aqui são apenas alguns, né, teria máquina, teria outros fatores que estão promovendo, causando variabilidade diariamente na nossa lavoura. E isso vai nos mostrar, né, no mapa lá no final do ciclo, vai nos mostrar.
Então, com essa mesma ideia, o professor Molim montou algum cenário, né, esse cenário mostrando, né, aqui no nosso eixo X, né, superior, fatores menos prováveis que podem causar variabilidade e fatores mais prováveis que estejam causando variabilidade nessa lavoura. E aqui no eixo Y, né, de baixo para cima, são as condições de facilidade de correção, né? Os fatores, né, mais inferiores são que apresentam uma menor condição e mais, né, na parte superior mais fácil de corrigir. Então, nós temos aí também algum dos fatores, né, lembrando que são mais de 50, nós temos aqui, né, clima, tipo do solo, manejo do passado, matéria orgânica, né, que tipo de solo entra, classe textural também, né, são os mais difíceis de corrigir, né, pedregosidade também entra, né, e o mais provável que causa essa variabilidade. Então, né, e aqui nós temos demais fatores que são, né, mais ou menos provável que promovam essa variabilidade, mas que podem ser, né, de fácil correção. Então, as zonas, né, as unidades de manejo, elas estão muito baseadas aqui, ó, né, no manejo que foi realizado no passado, na capacidade de investimento do produtor, na correção, na recuperação do solo de nível nutricional. Tipo de solo, é o tipo do solo. Se eu tenho uma lavoura onde eu tenho pedregulho, eu não vou conseguir altos tetos produtivos porque aquela lavoura está com pedregulho, a não ser que eu vou e tiro todas as pedras da lavoura. Se eu tenho uma lavoura com declividade, com elevação, né, ou com área que alaga, não, né, fazer dreno, fazer outras alternativas, seria uma possibilidade de tentar mudar o solo, né? Se o solo tem pouca argila, vou comprar um caminhão de argila, entregar, mandar espalhar na lavoura, é difícil de corrigir. Então, matéria orgânica, mesma situação, né? Porque você está inserido num sistema produtivo, num ambiente de produção. Então, vamos levar essa temática no decorrer da nossa apresentação, nossa conversa de hoje, porque nós precisamos, né, as unidades de manejo, elas são baseadas nesses fatores. Claro que todos esses outros influenciam bastante, né, mas as principais são essas. E aí, claro, então nós temos um mapa de isolinhas que nós criamos, né, essa variabilidade, e os mapas de unidades de manejo, ou a construção de unidades de manejo, nos possibilitam reunir unidades de manejo que são semelhantes para tentar tratar eles de maneira uniforme, né, causando, né, reduzindo assim a variabilidade e podendo melhorar a eficiência operacional, a eficiência produtiva, né, e trabalhando nessa condição de lavoura de uma maneira mais eficiente agronomicamente. Bom, nós viemos falando, nós chegamos aqui no mapa, comparando os dois mapas. Então, nós temos os mapas de isolinhas e os mapas de zonas de manejo, unidades de manejo. Mas o que é, então, uma unidade de manejo? Né? O que nós estamos falando tanto da unidade de manejo, mas vamos conceituá-la, então, né? Definir o que ela é. Então, né, como eu falei no início da nossa conversa, zonas de manejo, né, podem ser unidades de manejo diferenciado, né, apenas unidades de manejo, né, ou zonas de manejo. Isso vai variar muito, às vezes, aqui no Brasil, em relação a grupos de pesquisa, né, em locais que você está trabalhando, então tem essa pequena variação. E as unidades de manejo, elas, né, são regiões dentro de um talhão, que apresentam características de solo e ambiente produtivo muito semelhantes, né? Com classe textural semelhante, com fertilidade, né, semelhante. O ambiente é semelhante nessa região, nessa pequena porção dentro do talhão. Então, vamos pensar assim, nós temos uma lavoura 100 hectares e nós vamos reduzir ela, né, para pequenas frações dentro de uma lavoura, né? Então, nós vamos trabalhar com diferentes talhões dentro de um talhão, subtalhões dentro de um talhão maior, né? Além disso, elas se referem a uma área espacialmente contínua, né, a qual um tratamento particular pode ser aplicado de maneira uniforme, ou seja, áreas que não apresentam variação dentro delas. Então, aqui nesse caso, nós teremos, né, dentro de uma unidade de manejo, ela será
trabalhada ou ela será considerada homogênea, então ela vai receber a mesma dose e dessa forma, né, poderia até entender, então ela pode ser manejada como agricultura convencional. Bom, de certa forma, sim, porque nós estamos trabalhando com uma área que é a mais homogênea possível, uma pequena área homogênea dentro de uma área maior. Né? Então, a variabilidade dentro de cada unidade dessa é a menor possível, né? Ou seja, elas são homogêneas. E aqui um trabalho, né, publicado na revista que para nós da área da agricultura de precisão, ela é a nossa guia, né, a Precision Agriculture, em 2012, né, como nós vimos falando. Aqui um trabalho publicado numa revista de alto impacto, né, conceituada, aonde o produtor publicou esses mapas aqui, ele fez de lápis de cor mesmo, né? O que ele fez? Ele foi lá no campo, ele conhecia aqui a lavoura com os seus talhões e disse, olha, eu vou colocar aqui, né, os melhores talhões, ou a porção de cada lavoura, eu vou considerar o que eu considero de qualidade do solo, né, e que eu acho visual, que é uma boa qualidade, que produz mais, que produz menos, por isso o conhecimento, o produtor precisa ter o conhecimento da sua lavoura, né? Uma área aqui que, na média, é normal, uma média, e uma área que é pior. Então, ele pintou aqui qualidade, e depois aqui ele teve, né, 2 anos seguidos, produtividades diferentes. Então, né, variando produtividade, um talhão aqui que era bom produziu menos, olha, né, quer dizer, produziu mais, então teve essa variação de produtividade. Então, vejam, para fazer uma unidade de manejo, trabalhar com agricultura de precisão, nós não precisamos de altos investimentos, e sim, muitas vezes, utilizar a nossa criatividade, né? Então, qual é o principal objetivo dessas unidades de manejo? Para que fazer elas? Né? Eu não posso, se eu quero trabalhar com um mapa, né, analisando toda a variação, eu posso? Pode. Porém, as unidades de manejo, elas nos possibilitam, né, reduzir essa variabilidade e trabalhar a área de uma maneira mais uniforme dentro desse grande talhão. Né? Então, a implementação dessas unidades, né, no manejo do sistema produtivo, sempre deve visar, né, otimizar o retorno produtivo, então tentar, em cada uma dessas unidades de manejo, tirar o máximo, né, de produção possível, tem que ser mais operacional possível também e economicamente viável, né, em cada unidade de manejo. Além disso, deve facilitar o manejo no ponto de vista das plantas e também das unidades de planejamento, aí eu falo, né, de pessoal, de máquina, de tudo, e também a agregação de diversas informações dentro do talhão. Então, isso faz com que facilite esse manejo. Bom, então nós conceituamos lá a agricultura de precisão, conversamos, entendemos como que a unidade de manejo, ela, de certa forma, ela é demandada, né, ela precisa ser realizada, ou ela, né, muitas vezes ela é realizada, e conceituamos, né, entendemos, então agora a unidade de manejo é essa unidade que é homogênea dentro de uma grande área que nós estamos trabalhando. Bom, mas quais são os dados, ou o que nós vamos utilizar para construir e definir essas unidades de manejo? Vamos tentar trabalhar alguns. Aqui eu trouxe alguns também para não ficar muito, não alongar tanto, mas nós temos uma série de dados, né? E vamos tentar abordar todos, né, de uma maneira geral. Nós temos os parâmetros químicos do solo, que foram os primeiros mapas, se nós for buscando na literatura, foram os primeiros mapas que foram, ou as primeiras informações, dados, né, que foram utilizados para criar uma unidade de manejo, se basear em áreas homogêneas da parte de fertilidade. Então, parâmetros químicos. Trouxe aqui matéria orgânica, CTC, umidade do solo, né, nitrogênio no solo, existe aí fósforo, potássio, né, lembram lá no fósforo e potássio do início lá da nossa conversa de hoje, dos mapas da agricultura convencional com a agricultura de precisão, aonde nós mostramos essa diferença. Então, ali começaram esse desenvolvimento dos mapas. Além disso, ainda né, lá no solo, nós começamos, ou nós podemos utilizar dados de parâmetros físicos do solo, né? Compactação no perfil do solo, por exemplo, em diferentes camadas, né?
Nós estamos acostumados a trabalhar muito de 0 até 20, mas vejam que em algumas situações, áreas também estão compactadas até 40, então isso também é um fator que muitas vezes impossibilita a planta buscar água, e isso é um fator que deve ser limitante. Então, nós devemos atentar a isso também, que nem sempre nós devemos avaliar só de 0 a 20, ou em alguns casos de 0 a 10, tá certo? Ainda no solo, só antes de mostrar a condutividade, nós temos agora um novo parâmetro emergente, que são as enzimas, né, a atividade enzimática do solo, que visa avaliar a parte biológica também, que pode ser utilizado. Outro fator, né, entrando na parte também de sensoriamento, né, muito utilizado na agricultura, nós temos aqui um mapa, por exemplo, de condutividade elétrica do solo, né, o que esse fator nos fala, né? Condutividade elétrica do solo nada mais é do que um equipamento, né, que injeta eletricidade no solo. Injeta eletricidade no solo, e essa eletricidade ela vai ser mais ou menos condutiva, né, variando aqui em microsieverts por metro, né, de 5, aqui no caso, né, até 125, então ela aumenta essa condutividade em função de solos com maiores teores de ferro e também teor de argila e maior teor de umidade, né? Lembram que a eletricidade ela é transmitida, né, por cobre, por exemplo, né? A nossa energia elétrica ela é transmitida por cobre, por ferro, um tipo, né, de metal. Então, solos que têm uma carga metálica maior, ela acaba tendo também essa capacidade de transmissão dessa eletricidade. A argila, né, 2:1, né, dentro da classe solo, ela também tem uma capacidade de transmitir essa eletricidade. E a umidade, né? A água também transmite eletricidade, então onde tem água tem uma maior capacidade de transmissão. Então são um parâmetro muito bom de ser utilizado. Ainda dentro da condutividade elétrica do solo, vejam aqui um mapa, né, desenvolvido lá pelo professor Jimenez da Exalc, em parceria com a Fundação ABC, onde as regiões com as regiões com os maiores, né, a condutividade elétrica no solo presente, ela também teve uma maior produtividade. Isso está associado, muitas vezes, com a capacidade de ter uma maior, né, umidade disponível para a planta, maior teor de argila vai reter maior umidade lá no macro e microporo, e a planta consegue, né, absorver mais essa água e consegue ter um maior desenvolvimento, né, quando comparado com outras regiões. Parâmetros de máquinas. Quais são os parâmetros que nós podemos utilizar? Uma das novas tendências da agricultura, que agora ela está muito presente na agricultura digital, né, é a utilização da telemetria. Né? O que é a telemetria? É a conversa, as informações, lembram quem gosta de Fórmula 1, quem assistiu, né, o cara fica lá, o chefe da equipe fica monitorando todo o carro, sabe, temperatura, pressão, né, lá da cadeirinha dele, então o carro manda informação para ele. E aqui nós temos a nossa máquina mandando informação para nós. Esse aqui é um equipamento ainda não disponível no Brasil, mas chamado Smart Firmware, né, tem essa haste preta aqui, ó. Quando a semente cai da pipoqueira dentro do suco, ela firma a semente, compacta a semente no fundo do suco. E aí ela nos dá algumas informações, esse equipamento. Ele além de fazer esse processo de firmar a semente, ele é um sensor, uma câmera que nos dá isso, né? Qual era a umidade do solo? Então, nós conseguimos entender muitas vezes, no momento da semeadura, olha a diferença que nós temos de umidade. Ela faz leitura de matéria orgânica, então nós temos no momento da semeadura um mapa de matéria orgânica, olha só a variabilidade, né? Nós temos detecção de resíduo, então no fundo do suco, quando a semente é largada, depositada, muitas vezes a semente que fica em contato com a palha, ela não consegue emergir, porque a palha ali muitas vezes pode ficar seca, então reduz o estande. Também uma bela informação, e aqui temperatura de semeadura. Uma informação muito importante que pode ser utilizada no desenvolvimento
dos mapas de unidade de manejo. Além disso, né, ainda nos parâmetros de máquina, nós temos, né, aqui um caso, né, da agropecuária Monagri, lá do Mato Grosso, onde eles utilizaram uma média, aqui são 2 mapas, né, uma mapa de taxa, volume de litros, né, por hectare aplicado, e aqui velocidade de aplicação. Então, nós temos mapa de pulverização. Em alguns casos, né, é uma média de 6 mapas de soja e 12 mapas de algodão. Então, veja, aonde teve aqui a menor dose, um exemplo, né, a menor dose aplicada foi o local onde houve a maior velocidade, né, de aplicação. Então, muitas coisas começam, muitas vezes a variabilidade que está causando não é problema lá do solo, ou problema que faltou planta, pode ser também problema de aplicação. E isso é uma informação que nós precisamos levar, né, no entendimento, no momento de construir uma unidade de manejo, para saber se aquela baixa produtividade é problema de solo ou problema de máquina, né, ou de aplicação. Além disso, parâmetros de planta, né, através agora do sensoramento remoto, nos permite utilizar, né, essas ferramentas, né, de detecção, de entendimento de como que a planta está se comportando ao longo do ciclo. Então, nós temos aqui, a partir de satélites, mas existem outros sensores remotos, que nos permitem um mapa aqui, por exemplo, de índice de vegetação, aí, NDVI, NDRE, né, ou outros, né, que mostram o desenvolvimento maior ou menor das plantas ao longo do ciclo. Isso também, muitas vezes, pode ser, né, muito bem utilizado para construir essas unidades de manejo, né? Também aqui um mapa, por exemplo, de índice de área foliar, por exemplo, o LAI, aonde não está disponível, mas o Google, a partir de 2022, se eu não me engano, vai estar disponível um mapa mundial, né, de índice de área foliar. Então, vai nos permitir ter acesso ao índice de área foliar da nossa lavoura. Além disso, né, aqui um trabalho desenvolvido pelo Damian, lá na Exalc, aonde eles juntaram 3 mapas, né, com variação de NDVI, então veja uma variabilidade temporal que nós falamos, né, 0,53, a mesma lavoura, só anos diferentes, né, e conseguiram, através de 3 mapas, definir unidades de manejo, 2 unidades, alta e baixa, né, no momento da colheita, né, boa parte da lavoura que ficou alta, se confirmou, ficou alta, porém outras regiões, né, onde o NDVI tinha dado baixa, eles conseguiram colher uma alta quantidade dessa cultura. E isso facilita, de certa forma, então, né, o entendimento, talvez uma maior acúmulo, né, ou outras informações para definir unidades de manejo. Porém, essa unidade de manejo, de certa forma, está muito bem condizente com a realidade. Outras informações, aqui trago um exemplo utilizado pela FieldView, mas existem outras plataformas, onde nós temos informação em tempo real. Nós sabemos o que está acontecendo em tempo real. Então, vejam, o produtor pode ter acesso aqui no tablet, no smartphone, no computador, né, em tempo real do que está acontecendo na sua lavoura. Ou é de máquina, ou é de planta, né? Então, ele consegue ter esse acesso e consegue ter o entendimento e utilizar, talvez, essas variações na construção das suas unidades de manejo. Bom, nós falamos agora, né, como eu falei, é muita informação, muitas possibilidades de dado, tem clima, né, tem mapa de colheita, né, tem outras informações que nós podemos utilizar. Mas como que nós, né, temos todo esse emaranhado, nós temos esse bolo de informação, essa salada de fruta, como que nós vamos juntar todas essas informações e fazer um único mapa, né? Nós são utilizadas na agricultura de precisão 2 metodologias. A primeira, né, pela normalização da média, né, ou seja, pega todos esses dados e faz uma média dos dados através dessas média dos valores, né, de todas essas variáveis analisadas. E com isso se constrói um mapa, né, através da média de todas essas informações. Porque é difícil, né? Nós temos unidades, né, de medidas de cada mapa desses que vocês viram completamente diferentes, então é difícil unir, né,
fazer A conversar com B, é difícil. Então, se coloca tudo em porcentagem, se trabalha assim. E a outra é uma forma mais simples, né? E a segunda maneira é a análise de cluster, né? Que nada mais é do que um agrupamento desses dados por meio de algoritmos, de agrupamento, óbvio, porém eles são muito mais robustos do ponto de vista estatístico, né? Porque são utilizados aí modelagem dos dados e análise, né, de agrupamento por análise multivariada. Geralmente existem aí duas ferramentas, né, MZA e o FUSMI, que são utilizados, né, mas ambos utilizam, né, algoritmo FUSE, né, algoritmo de confundimento FUSE, para calcular, né, esses agrupamentos, né, dar mesma pontuação para parâmetros que são semelhantes, né, o que mesmo peso, para também montar uma unidade de manejo. Bom, então nós temos essa problemática. Qual é o nosso caminho agora? Nós temos aqui, né, um empilhamento, que nós chamamos de empilhamento de mapa. Olha que coisa mais bonita, né? Empilhamento de mapa. E aí nós precisamos definir uma unidade de manejo aqui, né? Qual é a região que vai ter um alto potencial produtivo, outra região que vai ter um baixo, e outra região que vai ficar no médio. Como que nós vamos unir todos esses mapas em apenas um? Né? Então, existem alguns prestadores de serviço, né? Aí é muito individual, né? Por conceito, por acreditar que uma metodologia é melhor que a outra, e muitas vezes também, né, você tem que ter um conhecimento estatístico, né, melhor detalhado para utilizar essa metodologia de cluster ou por agrupamento, né? Montei um modelo bem básico, parece aqui um cubo mágico, mas é como se fosse pegar, por exemplo, uma variável pela média, né? Como que nós fizemos essa normalização pela média? O que é isso? Que coisa estranha é essa, né? Aqui eu tentei simular, né, um talhão, uma lavoura retangular, né, quadrada, aonde cada pixel, ou cada região aqui da lavoura, adicionei um valor de NDVI. Então, tem uma variação aí, né, maior ou menor. Então, alto, médio e baixo. Média, se somar todos esses valores, que é o que o programa computacional faz, em cada mapa, ele soma a média de todos os valores. Bom, a média dessa lavoura é 0,66, porém tem área que está lá com 0,86 e tem região que está com 0,30. O que a média faz? Ela, né, considera a média de 0,66 como 100% e ela coloca, né, em relação a essa média de 100%, quanto que esses pixels, eles estão, né, em relação à média. Uns estão 120%, outros estão 90%, outros estão 45%, outros estão 60%, e a partir daí, né, se constrói um mapa, né, todos os mapas das mais diversas formas ou fontes de variáveis, né, todas essas variáveis que eu falei anteriormente de dados, né, de entrada de dados no sistema, elas podem conversar. Então, nós temos aí toda a porcentagem. Um pixel vai ser 100%, outro 30%, outro 40%, né, que é o que eu montei aqui. Então, nós teremos todas essas informações aqui, um exemplo, né, mapa de lucratividade, de elevação, rendimento, fertilidade, NDVI, e a partir disso nós temos aí regiões que têm, em relação à média, elas estão abaixo, em relação à média estão na média, e em regiões, né, aqui no verde, estão alta. E aí, né, juntando a variabilidade de cada variável, nós conseguimos montar ou delimitar uma unidade de manejo. Então, a partir dessa, né, normalização dos dados, nós conseguimos construir uma unidade de manejo. Quando nós utilizamos o segundo método, que é o método do cluster, para criar essa unidade de manejo, nós temos também a coleta dos dados, né, nós temos aí o processo de filtragem, que é retirado dos outliers, né, e depois nós temos uma sobreposição de camadas aí, né, que seria as mais diversas, né, mapas, variáveis, fontes que nós utilizamos para construir esse nosso mapa, e através aqui da análise do algoritmo, né, primeiro nós temos uma pré-utilização, né, criação, desenvolvimento da análise dos componentes principais, aonde ele vai nos pegar os principais componentes, ou os principais variáveis que têm a maior
pontuação, né, proporcionalmente, e depois vai nos agrupar em pequenos, né, em fatores ou variáveis que têm um maior peso para criar esse mapa, né, ou definir as unidades de manejo. E aí, claro, através de estatística, análise multivariada para definir esse nível de agrupamento. De que forma, né? Esse trabalho também foi desenvolvido aqui no Brasil com o intuito, né? Olha só, mesmo mapa, foram pegados vários mapas, várias fontes de entrada dentro do sistema e foi criado aí de 2 classes até 4 classes, né, 4 unidades de manejo. Então, verifique só, né, em regiões em que concentra mais a unidade 1, conforme vai modificando, né, a classe, vai se dando pesos diferentes para cada variável, e isso vai mudando a conformação das unidades de manejo. Então, claro, isso é importante. Convencionalmente, né, na agricultura, se trabalha com 3 classes: alto potencial produtivo, médio e baixo. Bom, talvez nós chegamos numa parte agora que seria mais importante ou mais interessante, uma das, né? Então, nós vimos de onde vêm os dados, ou quais são os dados, como processar, então, pela média ou pela análise multivariada lá de análise dos clusters, e depois que nós temos esse mapa, né, de unidade de manejo, para quê? Vamos usar ele para quê? Né? Qual é a finalidade? Eu trouxe, então, algumas finalidades que podem ser úteis, né, às unidades de manejo. Então, nós temos aqui, convencionalmente também, um talhão, onde nós temos aqui uma sobreposição de mapas, né, de pontos amostrais. Aqui, um grid amostral. Vai lá, não quero saber, um grid retangular, um grid irregular, grid de 1 hectare, grid de 3, grid de 5, grid de 10, vai amostrar, né, com esse grid irregular toda a lavoura. Quando se trabalha com unidade de manejo, se possibilita fazer essa variação aqui e não utilizar, de certa forma, um grid regular. O que é isso? Nós podemos dispor, né, os pontos de amostragem conforme como é o interesse do produtor, como é o interesse do prestador de serviço. Né? O que isso significa? É a amostragem inteligente, que nós chamamos. Né? Nós vamos no local... O que está alto, está produzindo alto por quê? Qual é a característica desse ambiente de alto potencial produtivo? Qual que é a característica do baixo potencial produtivo ou de médio? Então, nós podemos caracterizar. Além disso, nós podemos também realizar a amostragem de planta. Né? Sei lá, quero fazer uma amostragem foliar para ver qual é a nutrição ao longo do ciclo. Né, ou outras variáveis. Então, é uma possibilidade. A primeira grande possibilidade de usar mapas de unidades de manejo é essa possibilidade de reduzir pontos amostrais, porém, ser muito mais eficiente nessa amostragem, porque nós estamos, né, estudando realmente a doença e não o todo. Né? Como se fosse, por exemplo, uma primeira consulta no médico, que tu vai contar, né, todo o problema, né? Porém, depois que o médico sabe o que está acontecendo, ele vai tratar aquele ponto e não o todo. Né? Então, muito mais eficiente. A segunda grande possibilidade é a realização de densidades populacionais variáveis ao longo dos ciclos, né, ao longo da lavoura. Isso aqui também é um trabalho desenvolvido no Mato Grosso, onde nós tínhamos 2 unidades de manejo, baixo e alto, né, e se utilizou, né, 2 unidades de manejo. Para milho, por exemplo, 81 mil plantas, 75. Então, né, duas densidades. O produtor utilizando aqui uma variável de 90 mil plantas, né, taxa fixa, a dose vai ser a mesma população em toda a área, né, regiões com baixo potencial produtivo, no caso aqui, né, reduziu ainda mais a produtividade. Quando se trabalha com a taxa variável, colocando ou ajustando a quantidade de plantas que cada ambiente comporta, se aumenta a produtividade, né, nesse caso. Talvez fique melhor até para verificar nesse outro trabalho que o professor Telmo também desenvolveu, aqui no Projeto Aquários, né, onde também com 3 unidades de manejo, se trabalhou
se identificou qual a melhor densidade populacional que comportava dentro dessa área, né? E aí, o que foi observado com esse trabalho, né? Uma área com alto potencial produtivo tem uma capacidade de tolerar, uma capacidade produtiva de tolerância até 80 mil plantas por hectare. Quando o produtor adiciona mais plantas por metro quadrado, ou quando reduz, né, coloca menos planta por metro quadrado, ele começa a perder produtividade. Então, isso também, a unidade de manejo, nos permite extrair o máximo potencial produtivo que ela tem, o que ela apresenta para aquele local. Unidade de médio, a mesma coisa, vejam, tem, menor característica, menor potencial produtivo do ponto de vista físico, químico, biológico, né, de plantas, né, você reduz aqui, né, 10 mil plantas e você consegue produzir, né, o máximo que aquela lavoura, aquela região de médio potencial permite, tolera, né, qual seria a densidade ótima para aquela região. E quando nós vamos para a região de baixa, nós verificamos que né, a dose de 50 mil plantas por hectare, né, é a que mais produz. Adicionando cada uma planta que você adiciona, você está perdendo produtividade. Então, isso também nos permite fazer o ajuste dessa densidade populacional, né? O produtor, reduz o gasto com semente, né, colocando apenas a quantidade correta para cada local e aumenta o lucro, porque consegue produzir mais, né, ou consegue produzir o teto máximo que cada região permite. Penso só, se ele utilizasse uma taxa variável aqui nessa linha vermelha tracejada, de 75 mil plantas por hectare nessa região, né, ele estaria perdendo produtividade na unidade de alta, porque ele estava com planta abaixo do ótimo, né. A capacidade aqui da média talvez estaria ok, né, um pouquinho acima, já perdendo potencial, e a de baixo potencial nós estamos penalizando ainda mais ela, né, de 50 nós estamos aqui de 200 sacos por hectare, nós estamos colhendo 180, nós estamos perdendo 20 sacos por hectare. Então, essa é uma grande possibilidade que a densidade populacional nos permite. A mesma coisa, né, nesse trabalho para a soja, né, variação taxa fixa com taxa variável, né, 3 densidades populacionais, nos permite realizar essa variação. Para soja, para milho, né, nós conseguimos, né, uniformizar ou aumentar, maximizar o potencial produtivo aonde, né, de cada lavoura, ajustando essa densidade. Para isso, quais são as ferramentas que possibilitam, né? Mas daí eu vou ter que plantar 2 vezes, né? Temos algumas ferramentas tecnológicas já desenvolvidas, aonde, conforme o equipamento ele vai entrando em unidades de manejo diferentes, ele vai fazendo a troca aí de diferentes híbridos, no caso, ou vai fazendo o ajuste, né? O ajuste das densidades conforme cada região, cada unidade de manejo permite, que seria ótima para essa região. Isso para milho, isso para soja, né? Isso já está sendo implementado no Brasil. Um terceiro grande uso que nós podemos dar para as unidades de manejo, né? Eu falei lá anteriormente, para quem faz agricultura de precisão, é uma grande possibilidade, seria a utilização, através aqui, claro, do mapa de produtividade inicial, identificar por que as regiões estão produzindo menos, por que estão produzindo mais, e tentar identificar de que forma nós podemos aumentar o potencial produtivo dessas regiões, né? Aqui, esse trabalho foi com o intuito de realizar um plano inteligente, também desenvolvido lá pelo professor Santi, aonde ele fez aqui, né, dividiu a área em 3 ambientes de produção, alto, médio e baixo, né, e aí colocou, né, diferentes plantas de cobertura, né, nessa região aqui, né, na região C, de baixo potencial produtivo, né, havia compactação, e aí, né, modificando plantas de cobertura, nós, né, trabalhamos com agricultura de precisão, né, temos todos os pacotes tecnológicos, porém ainda nós não atentamos, que é uma das coisas que o professor Santi chama atenção, né, nós não atentamos para as plantas de cobertura em trabalhar elas
com a inteligência de agricultura de precisão, né? Nós estamos, o nosso sistema produtivo, ele está todo desenvolvido baseado em agricultura de precisão, mas quem faz agricultura de precisão, isso não é geral, mas a boa parte de quem faz agricultura de precisão, e aí puxa a orelha de quem não faz, né? Mas quem faz ainda trabalha de maneira uniforme, como se fosse agricultura convencional outono e inverno. Então, essa é uma grande possibilidade também de trabalhar com diferentes planos de rotação, rotação de plantas de cobertura, né? Um exemplo, né, que as plantas de cobertura nos dizem, nos dão como resposta, ambientes com alto potencial produtivo, né? O sistema aí consegue desempenhar o sistema radicular, né? Aqui uma foto do sistema radicular de nabo, né? Tamanho da espiga, né? Tem aqui até minhoca no solo, e região onde está produzindo baixo, aí pode ser por alta compactação, ou, né, N outros motivos, né? A planta não consegue se desenvolver, né? A planta produz espigas de menor tamanho, então se tem essa dificuldade. E aí, claro, nós não precisamos trabalhar toda a área, né, dessa forma como um todo. Nós podemos trabalhar pequenas porções, né, considerando os diferentes potenciais produtivos de cada área. O grande quarto, né, o quarto grande uso que eu vejo que as unidades de manejo possibilitam é trabalhar de maneira diferente cada unidade de manejo, como já falei, porém no ponto de vista nutricional. Nós podemos trabalhar tanto lá na cultura, quanto na aplicação, por exemplo, de nitrogênio em cobertura, né? Legal. Diferentes doses, nós podemos trabalhar com diferentes níveis jornais, aqui, né? achados arqueológicos e muito trabalho para preservar a identidade regional do Oeste. Manejo, né? Utilizando aí as mais diversas fontes. No literatório, né? uma imersão no mundo fantástico da literatura envolve formas, né? Um exemplo, né, do que seria essas curvas seria as doses de fertilizante, né, em diferentes unidades de manejo de alto, médio e baixo, né. Bom, se ela é alta, talvez ela, recebendo mais fertilizante, ela vai produzir mais ainda, até ela atingir o teto dela, né, e essa é a ideia. Então, esquecer é trabalhar pela média fertilização, né, e colocar a adequação, né, adequar a fertilidade nessas regiões. Região de baixo potencial, se nós temos um grande problema de compactação ou de outra situação do ponto de vista, né, de solo, né, de formação do solo, vamos dizer assim, nós não vamos conseguir aumentar o potencial produtivo. Se a região está perto de uma mata que pega, né, sombra boa parte da tarde, ou próximo a uma cidade que está, né, com iluminação, nós perdemos, de certa forma, plantas estioladas, né, então nós perdemos ou reduzimos um pouco esse potencial produtivo. Então, né, vamos mudar a cidade de lugar, né, difícil, vamos mudar, né, a mata, né, não pode cortar. Então, tem essas diferenças que nos fazem entender, né, de maneira isolada cada unidade de manejo, e nós devemos trabalhar dessa forma. Um quinto uso que eu aplicaria, né, como sugestão, é o entendimento, né, nós falamos de classe de solo, característica específica, né, aqui um trabalho desenvolvido na Embrapa Uvivinho, né, modificando aqui 3 classes de solo, né, classes taxonômicas de solo, né, e se obteve basicamente aqui, através da análise dos componentes principais, né, daquela análise multivariada, que 98,5% do solo, ele interfere na qualidade da uva, que vai estar interferindo diretamente no pH do mosto e no grau Brix da uva, na doçura da uva. E isso faz, então, com que nós podemos, né, ao invés de colher toda essa lavoura, né, todo esse pomar de uva e levar lá para dentro da mesma pipa para fazer, né, para fazer o processo de moagem, fermentação, e depois colocar toda misturada, né, nós podemos fazer uma colheita escalonada. Então, aonde a classe de solo representa uma melhor concentração, uma melhor qualidade de vinho, né, nós podemos melhorar a nossa qualidade do vinho sem modificar nenhum processo, né.
apenas na colheita, identificando qual é a região que produz com uma qualidade melhor. Lembra que eu falei que nós prestamos atenção apenas lá, né, na quantidade e não na qualidade? Esse é um caso, é um fato de que nós podemos utilizar, nos apropriar desse conceito. Além disso, nós temos aqui que as unidades, né, de manejo diferentes na fruticultura. Para a maçã, aqui um exemplo de diâmetro médio do fruto, então, né, nós temos variação do diâmetro do fruto, nós temos aqui produtividade também, quilo por planta, olha só como que tem essa variação, né, coloração do fruto, né, do verde até o vermelho, e uma distribuição, né, grau Brix no fruto. O que nós chamamos a atenção? Que nesse local do talhão, nós temos aqui, né, maior diâmetro do fruto, maior produtividade, né, coloração do fruto mais avermelhada, e nós temos maior doçura. Então, nós encontramos uma região, uma unidade de manejo, que ela deve ser caracterizada e trabalhada diferente dos demais talhões. E isso faz com que nós aumentamos a qualidade dessa maçã. Ela pode ter um valor agregado maior, mais uma vez falando de qualidade. Certo, pessoal, né? Como considerações finais, né, dessa nossa conversa de hoje, né, nós estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, o que nós podemos trabalhar, né? Qual é a melhor forma de construir unidades de manejo no sistema produtivo? Isso está muito atrelado, esse primeiro questionamento, ao produtor, né, ao sistema produtivo do produtor, que ele tem em sua propriedade. O que ele tem, né? Quais são as variáveis, os dados que ele consegue coletar, né? E de que forma ele consegue coletar, né? E para construir. Porém, ainda nessa resposta, né, juntamente com a segunda, quais são os melhores dados que eu devo utilizar para construir, não existe uma receita de bolo para construir uma unidade de manejo, né? Geralmente se utiliza ferramentas que apresentam uma melhor, né, similaridade entre eles, uma pequena variação. E isso faz, então, com que nós possamos identificar e construir essas unidades de manejo, né? Na propriedade do produtor A pode ser NDVI e fósforo, na propriedade do produtor B, que é do lado, pode ser elevação, declividade, né? Clima, né? O mapa de produtividade. Então, isso está muito atrelado, né, e nós devemos trabalhar. Então, quanto maior a nosso banco de dados, quanto mais dados nós tivermos, melhor para construir, né, ou conseguir definir, encontrar variáveis que nos entreguem uma resposta maior, né. Os benefícios de usar essas unidades de manejo, então, em algumas formas, os equipamentos, muitas vezes os equipamentos, eles conseguem apresentar uma melhor resposta ao manejo, de que forma? E também uma resposta operacional, porque muitas vezes com aquele mapa todo cheio de isolinhas com muitas variáveis, muito variável, ele acaba, né, o equipamento, ele precisa mudar muito rápido todas as suas regulagens para aplicar aquela dosagem certa. Então, de certa forma, dentro desse ponto, dentro dessas unidades de manejo, né, nós temos uma condição e uma uniformidade de aplicação, né, melhor. E isso faz, então, com que nós tenhamos uma melhor resposta também, tanto eficiência operacional, quanto eficiência da planta em receber uma quantidade adequada desse fertilizante ou de qualquer outro produto que está sendo aplicado, né. E preciso manejar as unidades de manejo de forma diferente, né? De certa forma, sim, né? Por que as unidades de manejo, elas são tão necessárias? Porque nós entendemos, né, que nós temos aquela grande variabilidade no mapa, né, de produtividade, de fertilidade, né? Porém, quando mesmo nós fizemos todas as correções nutricionais ou outras correções que precisam, nós ainda existe, né, determinadas regiões de cada talhão que apresentam maior potencial produtivo, desculpa, e regiões que têm menor potencial produtivo. Então, isso nada mais é do que, né, ajustar melhor condição nutricional, de desenvolvimento e claro, né,
potencializar os rendimentos aonde eles apresentam uma melhor resposta, uma melhor incremento desse potencial, e não aonde não tem potencial ficar investindo, né, que é, de certa forma, jogar dinheiro fora, né. Então, dessa forma, eu agradeço muito o convite da Thaís, né, da CESURG, em poder conversar essa noite com vocês, né. Fica aqui meus dados para contato, né, não hesite em entrar em contato, será muito gratificante, né. Agora nós temos um momento para perguntas, questionamentos, porém, se nem todos nós não conseguimos responder a todos, né, fica aí meus contatos aí para que vocês possam entrar em contato. Tá certo? Devolvo a palavra aí, então, para a Thaís. André, muito obrigada, foi excelente. Eu vejo que as zonas de manejo é uma forma da gente fazer com que chegue a agricultura de precisão naquele pequeno produtor. Acho que é uma forma que facilita, né? Ele não precisa ter tanta tecnologia embarcada, né? Só precisa ter a observação e o tempo da coleta de dados para conseguir aplicar. Nós temos aqui o professor Basso deu um grande André, mandou show, grande André. Nós temos a Júlia, que parabeniza, falou que é um excelente conteúdo. Não tivemos nenhum questionamento, acredito que ficou muito bem explicado. Eu trabalho também com os meus alunos a questão de plantas de lavoura e sempre friso muito essa questão das zonas de manejo. Eu vejo que é uma prática, assim, indispensável a gente conhecer e trabalhar, né? O próprio produtor, ele já consegue entender e conhecer onde que é a zona com maior e menor fertilidade, né? E o que tu colocaste também, a questão das plantas de cobertura, não adianta a gente saber a nossa área que tem maior e menor fertilidade se a gente não fizer o básico bem feito, né? Nós tivemos o Douglas, que falou que deu os parabéns, falou que o conteúdo foi ótimo, bem claro. Então, acredito que o teu contato ficou disponível, essa live também ela está gravada. Então, para quem chegou atrasado, para quem quiser assistir novamente, vai ficar disponível na página do Facebook do CESURG. André, só tenho a agradecer mais uma vez. Fica o convite para quando você passar pelo CESURG vir conhecer a nossa instituição e quem sabe a gente possa nos encontrarmos presencialmente para outras palestras, para outros cursos, né? Com certeza. Agradeço aí os comentários na live, né? Vai ficar disponível. Obrigado aí, professor Basso, também. Sempre temos muita saudade do tempo de aluno, né? E do tempo que nós podíamos estar com os nossos professores. Então, é uma coisa muito legal de poder estar do mesmo lado agora, né? Há muito pouquinho tempo nós estávamos ainda do lado como alunos agora, mas como professores é um desafio maior, né? E a gente sabe que de tudo, hoje nós conseguimos entender tudo que os nossos professores nos ensinaram e passaram para nos ensinar durante a graduação. Então, mais uma vez agradecer e parabenizar também pela boa iniciativa, né, que você, Thaís, e a sua equipe aí também estão desenvolvendo ao longo do ano. Se eu não me engano, vai ser uma live, serão lives, né, semana acadêmica até o final do ano, se eu não me engano. Isso. Né? Então, vai ser uma bela oportunidade de aprendizado e das mais variadas temáticas, né? Então, mais uma vez agradeço o convite, a lembrança e o convite para poder conversar com vocês hoje à noite. Obrigada, André. E isso aí mesmo. Então, até dezembro agora, a gente vai ter lives que vão ficar abertas a toda a comunidade e que a gente vai discutir os mais variados temas. Então, na próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, a gente vai ter a nossa segunda live da Semana Acadêmica da Agronomia,
onde nós vamos discutir muito sobre qualidade de solo, que acaba se atrelando, que acaba tendo muito a ver com tudo que o André nos falou nesta noite. Agradeço a participação de todos e muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.